Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pampa News. Bom, vamos começar falando sobre esporte hoje? Você sabe quantos corredores de rua existem na sua cidade? E se eu te disser que aqui em São Borja, no último domingo, teve um evento para quem deseja começar a correr? Pois é, eu também corri e suei um pouquinho para trazer essa reportagem que você vai ver agora. No Brasil, estima-se que existam aproximadamente 13 milhões de corredores de rua. Esse número representa uma parcela significativa da população e demonstra o crescimento da popularidade da corrida de rua como prática esportiva e estilo de vida. A Michele faz parte desses milhões de corredores e faz questão de dar o exemplo não apenas nas corridas, mas nos desafios que cada prova impõe. O desafio sempre é concluir a prova, né? Sempre é concluir. E o meu desafio pessoal sempre foi mostrar para mim mesma que eu sou capaz de concluir o desafio. Então, se eu fiz um objetivo de concluir os 42, né? De correr os 42, meu desafio pessoal é concluir esse desafio. Porque quero passar para eles esse sentimento. O esporte, sim, a corrida de rua, ela transforma vidas, ela transformou a minha. Então, nada mais do que passar um pouco do conhecimento, passar desse sentimento que eu amo para eles. E para quem quer dar o primeiro passo, ou melhor, correr os primeiros quilômetros, tudo isso começa aqui, no Café, Corrida e Resenha. A gente criou esse evento com o intuito de trazer o esporte e a socialização aqui para São Borja, né? Para que incentive novas pessoas a praticar. Então, é um esporte que está sendo bastante feito ultimamente, né? As pessoas têm procurado, querem saber, querem aprender. E aí a gente se juntando, podendo ensinar como faz um aquecimento do jeito certo, como você pode fazer um desaquecimento, como você vai trabalhar o esporte para você ir melhorando. Então, acho que é uma maneira de se juntar e todo mundo se conhecer e aproveitar isso, né? As férias estão chegando, mas os cachorrinhos do campus continuam por aqui e precisam da sua ajuda. Começou a campanha de arrecadação para a compra de ração e medicamentos. Para colaborar, é só fazer um Pix para a professora Carmen Abreu pelo CPF que está passando na sua tela. Qualquer valor já faz a diferença para os nossos amiguinhos. Mergulhar no mundo da leitura é se permitir viajar sem tirar os pés do chão. Infelizmente, o número desses viajantes tem diminuído. Vamos entender um pouco mais sobre a queda no número de leitores e os impactos na sociedade. O número de leitores despencou nos últimos anos no Brasil. A pesquisa Retrato da Leitura, realizada pelo Instituto ProLivro em 2024, revelou que pela primeira vez desde o começo da checagem, o país tem menos pessoas que não leem do que aquelas que mantêm esse hábito. São 53% de não leitores contra 47% de leitores. Isso representa uma diminuição de quase 6,7 milhões de pessoas em relação a 4 anos atrás. Esses dados levantam a discussão sobre o impacto das telas nessa queda, principalmente entre as crianças. Quando a gente pergunta o que as pessoas fazem no seu tempo livre, no seu tempo de lazer, né, acho que era uma explicação que a gente está assistindo por aí, né, as pessoas estão nas telas, em frente às telas, elas estão nas redes sociais, elas estão na internet, e mais de 90%, né, a partir dos 14 anos, mais de 90% das pessoas usam o seu tempo livre na internet e nas redes sociais, né. Mas o que fazer para que os baixinhos se apaixonem pela leitura desde cedo? Eu acho que é uma coisa afetiva, sim, né, de criar esses momentos com a criança, de descobrir com ela o que significa aquele brinquedo para ela, né? Porque aí o livro vai ficar na memória afetiva dessa criança como uma coisa gostosa. A falta da leitura, somada à hiperconectividade do século XXI, resultou na primeira geração com a capacidade cognitiva inferior à anterior. Isso tem se refletido dentro da sala de aula. A gente percebe que textos mais complexos hoje são mais difíceis
para que os alunos apreendam, né, ou se envolvam com esse tipo de texto. Então é necessário tu adaptar para um tipo de linguagem distinta. A literatura é um encontro com a diferença. E eu penso que a pouca leitura hoje também tem a ver com isso. As pessoas gostam de encontrar o igual e não a diferença, né? Então, quando tu maratona uma série, quando tu assiste, tu ouve uma música por demanda, tu está ouvindo sempre a mesma coisa, o mesmo novo igual. Então, a literatura te dá um contato com a diferença. Gabriela é um exemplo de uma jovem universitária que utiliza a paixão da infância para ampliar o conhecimento. Consigo escrever muito melhor depois de ler, também consigo interpretar muito melhor os textos e também falar, eu acho que de certa forma, porque eu faço parte da rádio, então a gente lê muita coisa lá no microfone e é muito bom que eu leia, porque daí eu consigo interpretar melhor as vírgulas, as pontuações, também as palavras. Então acho que nessa parte me ajuda bastante. Hoje existe uma infinidade de maneiras de se entreter, e um livro com páginas brancas e letras pretas precisa concorrer com o audiovisual, com os jogos e com as redes sociais. A Suécia, referência em educação, decidiu banir o uso das tecnologias em sala de aula e retornar aos livros físicos, como uma forma de resgatar a concentração e o aprendizado mais aprofundado. A milhares de quilômetros da Suécia, Heitor também sente os efeitos da hiperconectividade na concentração. Muita dificuldade quando eu volto a ler, tenho dificuldade ali de me concentrar nos primeiros minutos. Depois eu volto a me acostumar, mas enquanto isso, às vezes, fico com uma vontade de parar, mas eu falo, não, eu tenho que ler, eu quero ler. Às vezes, eu acabo deixando a leitura um pouco de lado, eu acabo ficando assim semanas sem ler, mas quando eu pego para ler, consigo fazer algo um pouco mais constante, sabe? O mundo se abre através das páginas de um livro. Seja um romance nas noites brancas e frias de São Petersburgo com Dostoiévski, na saga de um pescador idoso no litoral de Cuba com Hemingway, através do entendimento sobre a origem do universo com Einstein, ou ainda na reflexão sobre a psique humana com Freud, ler é a porta de um paraíso infinito com milhões de possibilidades. As temperaturas extremas derrubaram os termômetros no Rio Grande do Sul. Saiba o que explica esse frio intenso na reportagem a seguir com a Kendra Dávila. Perto de completar um mês da chegada do inverno, as temperaturas baixaram de forma rápida e os gaúchos tiveram que tirar os casacos do armário. A explicação desses dias mais frios vem da recorrência do El Niño e da Laninha dos últimos anos, sem um período neutro entre eles. O período neutro é o que estamos passando neste ano, quando os 3 meses do inverno são de forma típica. Apesar das chuvas, o tempo se mantém firme, seco e gelado. E aí é normal essas ondas de frio, como a gente teve agora, não foi a primeira, né? Deve ter mais algumas ainda, porque a gente está recém no início do inverno, né? Então, assim, o que a previsão está nos mostrando é que a gente vai ter um inverno bem típico, com temperaturas muito próximos da média, né? Não, às vezes, claro, quando a gente fala em média, a gente tem que lembrar que é média de 90 dias. Então, assim, esse ano, o que a gente está prevendo é essas frentes normais que a gente tem toda semana, que isso ocorre durante o ano inteiro, e, eventualmente, uma massa de ar frio se formando mais na região polar, que consegue chegar até, às vezes, o meio do Brasil, né? Os principais fatores que contribuem para a variação de temperatura são as frentes frias, com 3 massas de ar. Na frente, o ar quente, no meio, o ar frio e atrás, o ar seco. Com isso, aumentam as temperaturas e a umidade e logo após a chuva, vem a queda da temperatura. Maria Paula veio do Pará para estudar em São Borja e vivenciou pela primeira vez temperaturas tão baixas. Bom, de primeira eu fiquei bem assustada com o frio, né, digamos assim, porque eu cheguei aqui já na época de comecinho do frio, pá, e eu peguei tipo uns 4 graus, acho que na segunda semana que eu tava aqui, mas sempre me agasalhei muito bem, tá?
Agora eu já me acostumei, mas de começo eu estranhei bastante. A Unipampa, pensando nos alunos que vêm de estados mais quentes do Brasil, resolveu formalizar a campanha do agasalho que acontecia todos os anos, criando assim o Varal do Pampa, uma iniciativa que disponibiliza aos alunos peças quentes, de abril até o final do ano letivo. Qualquer pessoa pode doar, e qualquer pessoa, e todo aluno e qualquer pessoa da comunidade acadêmica pode pegar ali um agasalho. Mas a gente percebe que na maioria das vezes são os próprios, a própria comunidade acadêmica que doa e a própria comunidade acadêmica acaba sendo a que recebe. E para conseguir manter a saúde em dia nessa época do ano, evitar, né, esses contrastes, principalmente pessoas idosas, crianças, né, evitar, por exemplo, de repente está dentro de casa com lareira ou com calefação, enfim, alguma coisa aquecendo e de repente sai para fora rapidamente no frio, né? Isso aí pode causar alguns problemas respiratórios também, né? Se proteger o máximo possível, né? Também quando você vai sair na rua, né? Hidratar, isso é o principal, né? Em geral, a gente esquece de tomar água no inverno, né? Ou fica só tomando chimarrão e acha que está hidratando, nem sempre, né? Então, tem que hidratar sempre, né? Em qualquer situação, né? E falando em clima, vamos conferir como ficam as temperaturas com a Vino PN, nosso quadro que utiliza a inteligência artificial. olá! Sexta e sábado, o céu claro prevalece durante os 2 dias, mas as temperaturas baixam. A máxima é de 18 e a mínima de 9 graus. Domingo e segunda-feira, os dias ficam mais quentes, com mínima de 10 e máxima de 22 graus. Terça-feira, o céu fica nublado, com ventos que podem chegar a 20 km por hora. A máxima é de 20 e a mínima de 14 graus. Quarta-feira, o dia começa com chuva isolada. As temperaturas ficam entre 21 e 15 graus. Quinta-feira, a chuva se intensifica, podendo chegar a 28 milímetros, com ventos de até 30 km por hora. As temperaturas variam entre 10 e 18 graus. Vino PN desse semestre fica por aqui. Acompanhe as plataformas de mídias sociais no @PampaNews. Boas férias! E o programa de hoje acaba por aqui. Essa foi a última edição deste semestre, pois o projeto entra em recesso junto com o calendário acadêmico. Nos vemos em agosto. Mas claro, fica o meu convite aqui para você se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a nossa página do Facebook e seguir o Instagram, @Pampa_News. Lá postamos as nossas reportagens e quadros especiais. Pampa News, jornalismo informativo e educativo há 11 anos. Bom descanso a todos nós e até o semestre que vem.